Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. Eu queria agradecer aqui ao Pedro e à Lola, que aceitaram fazer essa palestra para a gente aí. Eles vão se apresentar, mas eu já agradeço agora de antemão aí pela disponibilidade de tempo. Eles toparam a deixar a gravação, né, da reunião e aproveito aí e informo para todo mundo aí que essa reunião está sendo gravada, beleza? Então, gente, muito obrigado e fiquem à vontade aí. Bom, a gente que agradece o convite aí para poder participar aqui, mas vamos começar. Só esperando aqui começar a apresentação, gente, porque a gente já começa também. Uhum. Aí. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre o nome dessa roda de conversa que a Lola decidiu, é uma conversa sincera sobre o marketing digital. A gente escolheu muito esse nome, Conversando, porque uma coisa que a gente, trabalhando e vivendo muito o marketing digital, a gente vê que as pessoas têm uma visão um pouco errada do que é o marketing digital. Hoje em dia existe muito uma cultura de que o marketing digital é meio um milagre, que vai fazer um milagre para o seu negócio. Que tem toda essa cultura de que se você investir no marketing digital vai dar tudo certo, só colocar dinheiro que vai. E a gente sabe que não é bem assim, né, Lula? Na prática é bem diferente, é tudo muito testado, é tudo muito depende muito do que está acontecendo à sua volta, do cenário que você está inserido. Então, existem muitos gurus do marketing que prometem muita coisa e na prática não é bem assim que acontece. Então, a gente quer ter uma conversa um pouco mais sincera, mostrando um pouco mais a realidade de como é trabalhar com marketing digital, do que chegar aqui e prometer milagres, porque não vai acontecer, não funciona dessa forma. Mas antes, deixa a gente se apresentar melhor assim, né? Max, você pode passar, por favor? Bom, começar comigo. Eu sou a Lola, eu sou publicitária, me formei na FOA, faço pós-graduação em marketing e branding, são áreas que eu gosto muito, que eu sempre me interessei, então eu comecei uma especialização esse ano. Hoje eu trabalho como assistente de marketing na Redplan Imóveis, uma imobiliária de Volta Redonda, ali na região, né, atua em Barra Mansa também, a gente tem alguns imóveis em Resende. E faço alguns freelances de identidade visual, de designer gráfico, mas hoje meu trabalho fixo mesmo é como assistente de marketing na imobiliária. Aí pode passar que o Pedro se apresenta agora. Meu nome é Pedro Menezes, eu sou jornalista e publicitário, fiz as duas graduações. Eu conheci a Lula quando entrei para publicidade e a gente virou amigo lá e desde então a gente faz muita coisa junto. E por vir da área de jornalismo e cair na publicidade, eu acabei alinhando muito as duas funções, né? Eu fui trabalhar fazendo muito conteúdo. Uma coisa legal que eu trabalhei na FRJ como jornalista e saí de lá para trabalhar em agência. E pode passar aí, Max, por favor. Então, primeiro a gente vai definir o que é marketing, para a gente poder falar depois poder falar de marketing digital. Pode passar. Como um resumo, assim, o marketing, ele tem vários pontos. Um deles é a criação de valor, mas o marketing, ele é todo o processo, desde a atração, conversão, retenção, fidelização de clientes, pela geração de valor. Então, a gente tenta agregar algo mais do que só o produto ou só o serviço daquela determinada marca. A gente tenta passar uma presença diferente, uma credibilidade maior, através dessa geração de valor. Então, resumidamente, a gente pode definir o marketing mais ou menos como isso. E o que seria esse valor? Tipo assim, a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham uma percepção a mais sobre esse produto. Um exemplo muito famoso e muito claro é o da Coca-Cola. A Coca-Cola ela não vai te vender só um refrigerante. Quando você fala de Coca-Cola, você associa muito a felicidade. Por quê? Porque toda a campanha da Coca, toda a comunicação dela é feita para te passar essa sensação de almoço de família no domingo,
Um outro exemplo que a Lula estava conversando, que ela falou mais cedo, é o da Nike, né, Lula? Sim, a Nike ela não vende só roupas esportivas ou tênis para prática de esporte. A Nike ela vende uma qualidade de vida, um empoderamento também. Então é isso que as pessoas buscam quando compram a Nike. Eles não querem só um tênis, eles querem qualidade de vida, eles querem ter a sensação de que eles conseguem fazer as coisas, de que ele tem esse empoderamento. E a geração de valor é isso. Outro exemplo também muito clássico é a Apple. A Apple ela não vende só um smartphone. Ela vende um status, ela vende design, ela vende inovação. Então é isso que as pessoas normalmente buscam em marcas. Elas não querem apenas o produto, ela quer algo mais. Elas normalmente querem algo mais. E esse algo mais é a geração de valor que a gente, como profissional de marketing, cria. E que faz as pessoas pagarem muito mais caro por esses produtos, inclusive. Exatamente. Você pode passar aí também, Max, por favor? E como a gente falou, a principal função do marketing, então, que a gente entende é criar valor. E por que criar valor? Porque quando a gente cria valor, a gente atinge esses 4 pontos aí embaixo. Primeiro, a gente vai satisfazer a necessidade do mercado. O que a gente diz por isso? Do que adianta a Apple fazer um iPhone, que é o exemplo que a gente estava dando, se ninguém vai querer consumir isso, se não tem ninguém para consumir? Então, o marketing ele vai agir de forma a deixar esse produto muito famoso para as pessoas desejarem. E as pessoas desejarem é satisfazer as necessidades do consumidor, que é o segundo tópico. Por exemplo, voltando ao exemplo da Nike, as pessoas não querem só o tênis, elas têm a necessidade de ter um estilo de vida. Então, se eu gerei o valor de estilo de vida ali para as pessoas, com a Nike, as pessoas vão consumir, isso vai atender as necessidades dela. Aí tem a criação de relacionamento que vem após você entender a necessidade do mercado, entender a relação, as necessidades do consumidor, você precisa se relacionar com o seu cliente, porque isso é um diferencial. E como exemplo que a gente consegue identificar de uma forma bem clara é o Nubank. O Nubank não é só um banco digital, ele cria um relacionamento com o seu cliente que faz as pessoas se fidelizarem e quererem ser Nubank, né? Querer ter o cartão Nubank. Isso tudo é a criação de relacionamento. E falar muito bem do Nubank para os outros, né? Quantas pessoas a gente não conhece que tem Nubank que acabam fazendo a famosa propaganda gratuita aí, só porque tem um relacionamento muito bom com a marca. Exatamente. Enfim, se você tem tudo isso, se você tem a necessidade do mercado atendida, a necessidade do consumidor atendida, e você tem um relacionamento muito bom entre esses dois pontos, você gera lucro, que é tudo que o mercado quer. E você gira essa roda. Então, você criou a necessidade do mercado, satisfez com a necessidade do público, criou relacionamento e gerou lucro. Então, sai todo mundo feliz nessa história. Exatamente. Aí você pode passar, por favor, Max. Enfim, o marketing digital. O marketing digital não é mais tão novidade, mas é um marketing que a gente chama de muito mais assertivo. Pode passar, por favor. Como o nome dele já diz, ele é um marketing feito para as plataformas digitais, mas principalmente para a internet. O marketing digital ele começa muito semelhante ao marketing tradicional. Como que funcionava antigamente? Por exemplo, o Yahoo, que antigamente era um site muito grande. Você tinha um espaço para banner, você fazia uma arte de anúncio e colocava lá. Qual era o problema disso? Que qualquer pessoa que entrasse no site ia ver isso. Então, se eu tinha interesse num carro, eu podia receber um anúncio sobre apartamento, e eu não quero saber de apartamento, então aquele anúncio não significava nada para mim. Tem algo a pontuar, Lula? Não, aí depois disso vem o Google, né? E com o Google ele consegue entender que os dados, a geração de dados que ele tem, pode tornar isso um pouco mais assertivo e um pouco mais direcionado, né? Mais direcionado, um pouco mais nichado, né? Para um nicho específico. Então a gente começa a ver, por exemplo, eu tenho interesse num carro, eu vou buscar sobre carro e eu vejo anúncios e propagandas, patrocínios sobre carro e não mais sobre um apartamento ou sobre qualquer outro produto que não esteja relacionado com o mundo dos automóveis, por exemplo. O que o Google fez foi pegar... Perdão de cortar, Lula. O que o Google fez foi pegar todos os dados que a gente gera para o Google gratuitamente, né, só de usar o serviço deles,
e organizar, tipo assim, entender. Essa pessoa pesquisa muito sobre carro, então vou jogar um anúncio de carro para ele ali. E depois as redes sociais fizeram a mesma coisa. Tudo ali é baseado no nosso consumo. Aí, a senhora, isso que quer falar? É baseado no nosso consumo e baseado no que a gente normalmente pesquisa, são os dados que a gente entrega para o Google, né, gratuitamente. E com esses dados ele consegue entregar um resultado muito mais assertivo. Então a gente investe um valor menor do que as mídias tradicionais, do que a gente investiria nas mídias tradicionais, e tem um resultado muito mais assertivo. A gente consegue fazer algo que na mídia tradicional a gente não consegue, que é mensurar os resultados. A gente consegue identificar o número de pessoas que visitou o site, quantas dessas pessoas adicionou os produtos no carrinho e não comprou, ou comprou, quanto tempo passou no site. Todos esses dados que a gente consegue ter acesso, a gente consegue desenhar uma jornada do cliente e com essa jornada desenhada a gente consegue tomar decisões mais assertivas e mais eficazes no futuro. Esse é o grande diferencial do marketing digital, a mensuração. Pode passar para o próximo, né? Então, isso que a gente está falando. O marketing digital ele trabalha para oferecer melhor resultado para o cliente. Pode passar também. Quiseram só para enfatizar a questão dos resultados. Aí vem a pergunta, como que a gente pode fazer um bom marketing digital? Aí que tá, que a gente falou mais cedo. É muito difícil fazer um bom marketing digital porque você precisa de uma equipe muito grande, de um trabalho muito, muito pesado dessa equipe. Se puder passar, por favor. Bom, a gente separou alguns tópicos que a gente considera que é essencial para poder fazer um bom marketing digital. O primeiro de tudo é você planejar as coisas. É você sentar com a sua equipe e decidir o que você quer fazer. Se você quer criar um relacionamento com a pessoa, se você quer vender, se você quer conseguir um número de leads. Lead aqui a gente chama de lead o cadastro da pessoa que você consegue converter. Enfim. Pessoa que demonstrou interesse. E quando você definir isso, depois vai definir como. Eu vou fazer isso através de um post no Facebook, através de um artigo no site, através de um impulsionado no Instagram, um vídeo no YouTube. Enfim, isso tem que estar tudo muito bem desenhado para saber como você vai executar isso. Exatamente. Você precisa definir muito bem os seus objetivos para conseguir ter um resultado de acordo com o que você precisa. Então, tudo tem que ser pensado, desde o seu público, que é a persona, que a gente vai falar em seguida, o seu público, o formato de conteúdo, o tipo de conteúdo, a forma de se comunicar com o seu cliente, tudo isso envolve o planejamento. E isso normalmente não é feito em um dia, e não é só uma pessoa que consegue definir isso. Então, tem que ser algo que precisa ser feito com calma e precisa ser feito com muita atenção. E uma coisa acho que é legal falar, que não existe uma fórmula de planejamento. Eu já passei por alguns lugares profissionalmente e todos lidavam com planejamento de alguma forma. A ideia aqui que eu falo é, tipo assim, pesquisar alguns planejamentos prontos que existem e com a sua equipe vocês verem qual que melhor funciona para vocês, porque algum pode funcionar para a equipe X, mas não funciona para a equipe Y. O planejamento, ele é muito da realidade da empresa. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa privada, não trabalho numa agência de publicidade. Então, o meu planejamento é diferente do planejamento de uma agência. A minha equipe é diferente da equipe de uma agência. Isso influencia. O ambiente que você está inserido influencia na forma de planejamento. A empresa que eu trabalho tem uma linha de planejamento que é diferente da empresa que o Pedro trabalha, por exemplo. Mas não deixa de ser planejamento, só é diferente para a realidade de cada empresa. Que cada empresa tem um objetivo, então ela vai trabalhar de uma forma diferente para chegar lá. Sim. Enfim, aí a persona, pode passar para a persona já, Lula? Pode. A persona é um negócio muito importante que pelo menos eu sinto que as pessoas esquecem um pouco na hora de trabalhar com marketing. O que é a persona? A persona é quem você imagina que é seu público-alvo. Claro que quando você trabalha com esse produto há um bom tempo, você já tem essa persona melhor definida, mas é você pensar assim, eu vou dar um exemplo aqui que a Lula vai entender bem também, que é o de um apartamento. Quem vai comprar um apartamento? Eu vou dar 2 exemplos aqui que são 2 personas.
Pode ser uma pessoa de 60 anos, com bastante dinheiro, que gosta de carro caro e de viagem para a praia, e que ele compra esse apartamento para investir. Mas pode ser também um casal de jovens que está meio apertado de dinheiro e está juntando ali para poder morar porque acabou de casar. A gente tem duas pessoas com hábitos completamente diferentes, mas que podem comprar o mesmo produto. E como que eu comunico para essas duas pessoas? A gente cria as personas dela. Essa primeira pessoa, eu vou fazer uma comunicação que ela vai consumir, e a segunda pessoa, eu faço uma comunicação que essa outra segunda pessoa vai consumir, porque elas têm hábitos de consumo muito diferentes, e isso influencia muito na hora dela receber a mensagem. E quando a gente fala de persona, a gente literalmente cria uma pessoa, Um assim, personagem. fictícia, um personagem. A gente estuda o público, a gente consegue entender, por exemplo, se é um investidor. Qual investidor é esse? É o José, de 50 anos, que é casado, tem filha, mora no Espírito Santo ou no interior do Rio de Janeiro, viaja 2 vezes por ano. A gente cria os hábitos dele baseado nos dados de outros clientes ou outros públicos também que a gente tem que é parecido com aquele produto. Então a gente vai criando aquela persona e de acordo com aquela persona a gente cria a comunicação para ser mais assertivo. A persona ela não vai ser aquela pessoa para sempre. A persona muda de acordo com o tempo. Então pode ser que você crie uma persona hoje para determinado produto e daqui 2 semanas você começa a entender que essa persona já não funciona tão bem assim. Então você faz modificações para tentar deixar ela um pouco mais atual, vamos colocar assim. Porque a realidade vai mudando, então a persona também vai mudando, o público vai mudando, os hábitos de consumo mudam. Então é algo que a gente tem que ficar sempre de olho. Sim. Pode passar aí, Max. Esses 2 itens aqui, o primeiro, ele é um pouco mais óbvio, mas a gente achou interessante colocar porque para as pessoas não esquecerem. Quando a gente fala de marketing digital, as pessoas pensam muito só em coisas impulsionadas, né, Lula? Tipo, vou criar um marketing aqui, eu vou impulsionar e tal. Mas não é só isso, a gente também trabalha com marketing de conteúdo, que é você fazer conteúdo que as pessoas vão consumir. Por exemplo, a MRV, uma construtora, ela criou um site muito interessante que é o Como Comprar um Apartamento. É um site que, quando você entrar lá, tem todas as informações de como você compra um apartamento. Isso é marketing de conteúdo. Estou dando um conteúdo que as pessoas tenham interesse ali e tem alguma relação com o meu produto, que a MRV é apartamento. E como posso fazer isso bem? O primeiro, e assim, acho que é essencial, que as pessoas não podem esquecer, é ter sites responsivos. Hoje em dia, a gente sabe, através de dados, que a maioria das pessoas acessam a internet pelo smartphone, pelo celular. E todo mundo aqui sabe que é horrível entrar num site que ele tá com formato de desktop, né, de computador, que a tela fica enorme, você não consegue ver nada. Isso assusta as pessoas. Então, você pode ter um texto maravilhoso, um conteúdo incrível. Se você cair num site desse, ninguém vai ler. Exatamente. E no caso do site responsivo, uma coisa que conta também é o tempo de carregamento. Então tem que tomar cuidado com a quantidade de coisas que tem no site, o peso das imagens, porque o tempo que as pessoas ficam no site é muito importante. Então, por exemplo, se eu abro um site que no meu celular demora mais de 8 segundos para abrir, a chance de eu fechar o site antes de ver o conteúdo é grande. Então, isso também entra no site responsivo e no SEO, que é um balanço entre os dois. O SEO é um negócio bem mais chatinho de fazer, que, por exemplo, só a galera de comunicação não faz muito bem sozinho. Vocês vão entender. O SEO, do português, é otimização para motores de busca. O que é isso? São técnicas que a gente tem para colocar de forma gratuita o seu site logo no começo do Google, por exemplo. Se eu pesquisar lá, carros não sei o quê, e eu tenho um site de carro e ele aparece lá de resultado gratuito, ele está tendo um bom SEO. Por que a gente não faz isso sozinho? Porque depende de muita coisa de programação também, porque o Google ele funciona com um bot que vai procurando resultado. E as pessoas do TI, elas conseguem otimizar isso. Tipo, o Google vai achar melhor esse código aqui. Normalmente eles adicionam tags dentro do código ou nomeiam imagens, nomeiam algumas coisas dentro do código para fazer essa otimização. Aí, como comunicação no site, o que a gente pode fazer é
trabalhar as palavras, por exemplo, trabalhar blog post, porque ajuda muito. Blog é um conteúdo, um tipo de conteúdo que as pessoas acham que não dá certo, mas é algo que dá muito resultado, leva as pessoas para o seu site, se É, você estiver escrevendo com e frequência. postando um conteúdo relevante para elas. Então, tanto o site, o blog post, tanto o que você coloca na descrição do site, são coisas que vão melhorar ou piorar o seu SEO, junto com os códigos, né? Por isso que é um trabalho em conjunto. É importante ter alguém de TI para te auxiliar nisso. Isso de conteúdo que a Lola falou, só para fazer um complemento, é muito importante você fazer um conteúdo relevante, que as pessoas queiram ler, e essa é a dificuldade do marketing de conteúdo, é fazer o que as pessoas queiram ler. É porque Sim. quando você faz algo e publica online, diferente da televisão, por exemplo, que eu fiz um programa e transmiti, acabou, ninguém mais assistir. Na internet não, a gente tem o efeito de cauda longa, que a gente chama na comunicação, que é o quê? Quando eu publico esse conteúdo, se a gente fizer um gráfico, ele vai ficar muito alto de pessoas assistindo, mas ele vai caindo com o tempo. Só que esse caindo, ele não zera nunca. As pessoas continuam assistindo. Então, por exemplo, quantas às vezes aqui a gente não pega um conteúdo de 5 anos atrás, coisa que na TV a gente não conseguiria nunca, mas aqui a gente ainda é impactado por esse tipo de informação. Sim. Acho que pode passar. Sim. Aí a gente entra na parte onde as pessoas normalmente focam o marketing de conteúdo, que é o impulsionamento, monitoramento e correção. Os impulsionamentos, eles são muito importantes, principalmente para Captação de cadastro. Para captação de cadastro, captação de leads. Então, vai junto com o conteúdo, a arte é importante. Landing pages são sites de captura que tem formulários onde as pessoas normalmente fazem cadastro. Existem alguns lugares que usam landing page como um site separado, né, a maioria das vezes, mas essas capturas, esses formulários também podem ser feitos dentro de sites. É só voltando um pouquinho, rapidinho, Lola, que você deu uma passada, acho que é importante. Lembra que a gente falou de persona ali atrás? A persona é muito importante para isso aqui, para fazer conteúdo e para poder fazer a arte. Porque, por exemplo, naquele mesmo exemplo que a gente deu, se eu quero atingir uma pessoa que, por exemplo, tem uma renda menor, que não seja investidor, eu tenho que fazer um conteúdo que seja voltado para ela e um tipo de arte específica que seja para ela. Aí o designer vai poder trabalhar melhor esse tipo de arte, tal, porque ele tem conhecimento, tem referência. Mas tudo isso daqui que a gente faz agora é baseado nessa persona e no nosso planejamento. A gente não pode esquecer nunca de quem que a gente quer comunicar. Enfim, a gente faz essa arte, faz esse conteúdo para eles, impulsiona, e todo mundo aqui já virou lead alguma vez, né? Tipo, no Instagram, arrastar para cima e cair numa página de landing page, que é essa página que a Lola falou de cadastro. Você captura os dados da pessoa e a gente acabou não colocando aqui, mas isso que todo marketing funciona para isso, basicamente. Que a gente vai ter esses dados, o que a gente faz com eles? Muito provavelmente vai passar para o setor comercial. Por exemplo, se você cair numa landing page do banco, o telemarketing do banco vai te ligar para tentar te vender um cartão, alguma coisa assim. Mas antes de ir para o setor comercial, ainda tem todo um trabalho dentro do setor de marketing mesmo. Então, normalmente, quando a gente pega a captura de um lead, a gente consegue entender da onde esse lead veio, se ele veio pelo Facebook, se ele veio direto por tráfego orgânico, se ele veio de algum anúncio do Google Ads. Então, a gente consegue identificar o que gerou esse lead. Isso é importante para ver os resultados depois. O que gerou esse lead, a gente consegue entender mais ou menos quantas vezes ele entrou dentro do site, o que ele estava buscando. Então, a gente consegue ter mais informações do lead. E algumas empresas possuem o setor de pré-venda, que é o setor que liga para esse lead e tenta entender e tirar mais informações antes de passar para o setor comercial. E aí, quando passa para o setor comercial, já é o setor mais que foca na venda. Então, normalmente, os clientes que vão para o setor comercial são os leads qualificados, que a gente chama. São pessoas que já passou por um funil, já entrou dentro de um filtro,
e a empresa e o setor de marketing entende que ele está preparado, ele está apto para fazer aquela compra. Esse seria o caminho ideal, assim. É por isso que a gente falou que precisa de uma equipe muito grande. Olha só quantos processos já passaram até chegar aqui. E quando a gente chega nesse funil, a gente vai trabalhando no marketing ainda até tantas pessoas e o final é quem vai acabar consumindo esse produto. Exatamente. E nesse funil a gente tem muitas técnicas para poder tentar converter. A gente fica mandando e-mail, manda WhatsApp, liga. A gente faz todo um fluxo de nutrição, né, que a gente chama. A gente tenta entender o nível que esse lead tá, se ele tá só como um curioso ali, não tem ainda ideia, não tem certeza do que ele quer, ou se ele já tem uma certeza, só tá pesquisando qual o melhor lugar para comprar, alguma coisa assim. Ou se ele já tem certeza do que ele quer comprar ali. Então, a gente tenta definir onde esse lead, né, tá no funil e cria conteúdo de nutrição para ele. Então, por exemplo, se o lead está no topo do funil ali, ele foi impactado, achou interessante, mas não está ainda no momento de compra, a gente mantém ele na nossa base e vai entregando conteúdos que sejam conteúdos educativos, que sejam conteúdos que mostrem informações, até ele entender que a gente tem uma presença, uma autoridade. Então, se mais no futuro ele precisar comprar algo, ele já vai entender que a gente da empresa entrega isso para ele e vai ser a primeira opção. Então, o impulsionamento é o início disso. Isso aqui, quando eu falei de análise, quando a gente fala de análise de dados para criar o público, já é dentro das plataformas para você poder impulsionar, porque lá você consegue direcionar muito bem. E, de novo, essa análise de dados tem que ser feita em cima da persona. Eu vou impulsionar para homens de 20 anos, para homens e mulheres de 30, que moram em Volta Redonda, moram no Espírito Santo, compram com cartão internacional, porque, acredite ou não, às vezes vocês sabem de tudo isso. Uhum. Enfim, você faz toda essa análise de dados para poder entregar ainda de forma mais assertiva. E depois vem a parte uma das partes que dá mais trabalho, na verdade, que é o monitoramento e entender esses dados. Porque, como a Lula falou mais cedo, a gente tem as métricas do que está acontecendo. Quem que entrou, quantas pessoas entraram, por que entrou. Mas a grande dificuldade é traduzir isso para resultado. Por exemplo, se a gente cria uma campanha que não está dando certo, o que está errado? É a nossa persona que está errada? É o conteúdo que está errado? É a arte que não está funcionando? Isso tudo é na monitoração, a gente tem que entender como melhorar isso depois, né? Sim, e não é fácil entender, porque normalmente a gente não faz um impulsionamento e monitora um impulsionamento. São vários impulsionamentos, várias artes diferentes, vários públicos diferentes. E monitorar tudo isso ao mesmo tempo não é algo fácil, dá muito trabalho e precisa de muita atenção para conseguir identificar. Então, por exemplo, não está dando certo. Será que é o público? Vamos testar outro público para ver se melhora. Melhorou? Então pode ser que o problema era o público. Ou se não, tenta uma arte diferente. Monitorar é entender, tipo, onde está indo o impulsionamento, qual caminho ele está indo, se ele está no caminho certo, se não está, ter o time certo para você fazer as correções, que é o próximo tópico. E é mais ou menos isso. E depois que você conseguiu ver as métricas, e se você entendeu, tudo bem, o problema é aqui. Você volta com com essa sua arte, com esse seu conteúdo, para a pessoa que fez e fala, vamos tentar corrigir. Se o problema é na arte, a gente identificou, tipo, a arte está muito bonita pro que enfim. Passa para o designer tenta arrumar. E testa de novo. Impulsiona de novo, vê se vai dar certo. Se não dá certo, parte para outra correção. E a gente vai falar isso um pouco depois para frente, mas esses são um dos principais diferenciais que o marketing digital é tão bom, mas ele também é uma das coisas que é tão difícil, que é poder testar as coisas. Acho que pode passar, né, Lula? Uhum. Que aí a gente já fala também dos principais dificuldades do marketing digital. Pode passar, por favor. Lembra que a gente falou que o marketing digital ele era mais barato?
ele realmente é mais barato, mas ele é mais barato comparado, sei lá, à televisão, porque na televisão você vai impactar o país inteiro, uma região inteira, e também a televisão é muito cara de se manter uma TV. E isso, enfim, uma coisa que a gente também vê, isso não anula a importância da TV, tá? A gente vive num país que a maioria das pessoas não tem acesso à TV e não tem acesso à internet, e consome muita coisa pela TV ou por rádio ainda. A agência ou a empresa tem que saber como usar esses meios de comunicação. Mas, enfim, acontece muito de chegar na agência as pessoas saberem que o marketing está mais barato e, sei lá, quererem fazer um projeto com uma verba super curta, que a gente sabe que não vai dar o resultado que ele quer, e ele quer um milagre, e fica batendo cabeça de tentar diminuir a verba, fazer e conseguir um resultado melhor, mas é uma luta isso que nunca vai mudar. Isso é a realidade de qualquer pessoa que trabalha com marketing digital. Sempre vai ter um problema com verba, sempre vai ter normalmente a empresa, o cliente tentando diminuir o máximo possível a verba e querendo os resultados melhores possíveis. Os melhores possíveis. Então, normalmente vai ter uma meta gigante com um orçamento minúsculo e parte do nosso trabalho é mostrar e fazer a pessoa entender que para conseguir tal resultado, a gente precisa de uma verba maior, ou talvez a gente tenha que diminuir o alcance que ele deseja para atender a verba do cliente. É que ali a gente acabou falando ali em cima já do monitoramento, que é uma coisa que realmente demanda muito trabalho. E demanda muito tempo também. E para não perder tempo falando de novo, a gente vai pular aqui para a política das plataformas. A principal dificuldade das plataformas é que a gente está lidando com empresas privadas. O Google é uma empresa privada, o Facebook, que também é dono do Instagram, é uma empresa privada. Então, eles operam do jeito que eles querem. Hoje, um exemplo que a gente pode dar aqui, até semana passada, quando você impulsionar alguma arte, você só podia ter 20% da imagem com texto escrito. Aí a gente tinha que fazer os malabarismos para colocar o máximo de informação possível numa imagem com o menor espaço possível. A partir de hoje, chegou essa semana e mudou essa regra, e mudou do nada, o Facebook não avisa. As pessoas descobriram porque foram impulsionar com muito texto, o Facebook não falou nada e perceberam. E esse é o problema. Isso sempre acontece. Quase toda semana é uma mudança diferente. Às vezes muda só o design. Com sorte, muda só o design da plataforma. Mas sempre muda algumas regras. Até um tempo atrás, o que mais entregava resultado era você criar uma campanha com um orçamento vitalício durante um tempo. Hoje, o que mais entrega é com orçamento diário, definir um orçamento diário durante um determinado tempo. Então, assim, isso são coisas que a gente precisa pesquisar, aprender na hora. E tem uma única vantagem, assim, que se você for uma empresa, você tem o Facebook Business e tal, você consegue ter reuniões com um especialista do Facebook e você pode tirar essas dúvidas com esses especialistas nas reuniões. São reuniões muito curtas, mas, assim, ajuda. Que o problema é esse aí de mudar como ele entrega o resultado, né? Isso que acaba quebrando a gente. Uhum. E uma outra coisa aqui que é meio óbvia é que o Facebook ele ganha dinheiro com a gente impulsionando os posts e tal. Então, o que ele faz? Se você quer fazer um marketing de conteúdo, ou seja, tem que fazer conteúdo com frequência e postando nas redes sociais, muitas pessoas não vão ver, porque ele vai cortar o alcance desse conteúdo que ele espera que você pague para as pessoas verem. Isso é muito ruim, na verdade. Mas a gente fica preso a isso porque tem muitas pessoas no Facebook que a gente não pode deixar de instalar, mas isso acontece. Então, é algo que as pessoas têm que entender, que você pode ter 1000 seguidores no Instagram e 100 pessoas vão ver o seu post, por exemplo. Sim. Acontece muitas vezes das pessoas, de algumas empresas, algumas páginas no Facebook, postarem o mesmo conteúdo em formatos diferentes para ver o que entrega melhor e não perder esse conteúdo, né? Então, frequência é algo importantíssimo no marketing digital, você precisa ter frequência. Quanto menos você postar, menos alcance você tem. Isso implica em tudo, isso implica na entrega dos seus resultados, em algumas métricas de vaidade, que são os números de seguidores, curtidas, impacta em muita coisa. Então,
ter frequência, ter conteúdo relevante e não deixar de impulsionar para ter resultados. Se a gente sente isso nos próprios perfis pessoais, imagina num perfil empresarial que você tem que atingir resultados, né? Sim. Mas, enfim. Aí, que a gente estava falando antes, que a gente completa aqui agora, testar. Testar demanda muito tempo. Porque, por exemplo, esses testes AB aqui que a gente chama, por exemplo, eu crio uma arte com um tom de vermelho um pouco mais escuro. Mas pode não dar certo, e um tom vermelho um pouco mais claro pode dar certo. Então, a gente tem que fazer muito conteúdo, muita arte, impulsionar muita coisa e analisar muito dado para poder chegar no melhor resultado possível. Isso, como a Lola falou, demanda muito tempo, dá muito trabalho e gasta dinheiro, porque quando eu vou impulsionar a segunda arte, eu estou investindo mais dinheiro ali. Então, quando chega um cliente com pouca verba e quer um resultado muito bom, a gente não pode fazer esse tipo de teste. Então, a gente chama de feeling. Tem que ir no feeling, tem que ir no feeling, tem que entender o público do cliente ali, fazer análise da realidade dele e já impulsionar sem o teste. Aí, sabendo que está propenso a não ter os melhores resultados. Exatamente. E uma outra coisa que a gente sente também é a liberdade do público. Isso é engraçado, porque até 10 anos atrás, as pessoas não... Enfim, a comunicação era de uma mão só, agora é uma comunicação aberta. Se eu tenho um produto, eu anuncio na internet, e as pessoas têm alguma resistência a esse produto, elas vão criticar, elas vão lá nos comentários e falar mal para as outras pessoas, e as outras pessoas veem. Então você lida com gerência de crise com muito mais frequência no mundo online do que se lidava antes. Um exemplo um pouco... Acho que esse exemplo até é um pouco batido. Caraca. Aqui em Volta Redonda, ele tem um bar que ele fez uma campanha que eles... Olha a doideira. Eles fingiram que estavam sofrendo um assalto, aí divulgaram uma imagem de segurança, só que era fake, porque eles queriam fazer uma ação brincando com a série lá Casa de Papel, que era de assalto. Enfim, deu tudo errado. Aí a imagem saiu, todo mundo pensou que era assaltar um bairro, e todo mundo do bairro ficou preocupadíssimo, e no final das contas era marketing. Aí quando foi descoberto que era marketing, todo mundo ficou xingando o bar por muito tempo. Enfim, coisa que antes as pessoas não teriam que lidar, né? É só um exemplo bobo, mas qualquer produto você vai ver isso se você entrar nos comentários. Acho que é isso. A gente pode abrir para pergunta? Isso. A gente abre para perguntas e fiquem à vontade. Como? Parar a apresentação aqui. Tá. Pode parar a apresentação. Se alguém tiver uma pergunta, é só escrever ou abrir o microfone. E aí, pessoal? Quem tiver pergunta, pode ficar à vontade. Ou fazer no chat, ou abrir o microfone e fazê-las. Bem, eu tenho uma pergunta. À vontade. Algumas perguntas. Na verdade, você falou de site responsivo. Uhum. Site responsivo, na verdade, é a adaptação de um site para os diversos dispositivos, é isso? Correto. Sabe quando você já entrou em algum site que ele ficava enorme na tela do seu celular? Sim, os do IFRJ. O DFRJ. Enfim. O DFRJ ele sofre muito por isso, porque eles foram programados numa época que não existia tanto smartphone. Então ele era feito só para o computador. Só que hoje em dia a tela do celular tem outro formato. O computador é widescreen, a tela do celular é em pé, enfim. A ideia é quando você entre, ele se adapte e fique certinho. Você não tem que ficar dando zoom com a mão, sabe? Isso faz toda a diferença. Que entrar no site da FRJ pelo celular é uma batalha. Entendi. E isso é um negócio meio difícil de fazer, porque depende de uma equipe de TI. Não é mais com a comunicação e com o marketing em si. A gente entende a importância e a gente aconselha o site responsivo porque isso impacta na entrega de resultados. Mas quem faz mesmo são as pessoas de TI. Mas a galera da comunicação, ela cria o design tanto para o widescreen quanto para o celular. Sim. Aí é um trabalho
muito do conteúdo e do design. Quando eu falo do conteúdo, por exemplo, na aba de história, o que vai estar escrito lá? O cara de conteúdo escreve tudo. Ele define como o site vai ser, cria um escopo, e o design pega aquilo e cria de forma apresentável, né? Para deixar bonito. Cria visualmente. Aí ele faz a versão de computador e a versão responsiva do celular. Quando eu falo celular, que a gente está acostumado, mas a versão responsiva pode ser para tablet, pode ser para TV também, enfim. Bem, eu tenho outra pergunta. À vontade. Vocês falaram de verba, né? De impulsionamento. Esse impulsionamento, essa verba que vocês falam, seria de investimento na plataforma, na rede social? Correto. Sim. Certo. E existe uma estimativa de verba para um alcance mínimo? Por exemplo, a cada R$1 que você coloca no Instagram, você vai atingir cerca de X pessoas. Não existe. Não necessariamente, mas existe um valor mínimo para você impulsionar uma publicação. E esse valor mínimo, ele varia muito com o tempo. Por exemplo, no Facebook, o valor mínimo para impulsionar uma publicação já foi de R$2. Hoje é cerca de R$5,80, mais ou menos. Vai aumentando com o tempo. É um valor mínimo, você não consegue impulsionar por menos que isso, mas isso não necessariamente vai te garantir um determinado alcance ou um determinado número de impressões. Isso é só o mínimo para você impulsionar mesmo. E também depende muito das métricas que você coloca. Por exemplo, se você quer um resultado muito mais assertivo, vai ficar um pouco mais caro, porque ele tem que analisar mais dados. Aí acontece, por exemplo, de fazer um impulsionamento com o mesmo valor, mas com métricas diferentes. A gente consegue, por exemplo, para captação de cliente, a gente impulsionou o mesmo valor e no impulsionamento eu consegui 10 e no outro eu consegui 20. O que aconteceu? Eu gastei a mesma quantidade de dinheiro, só que um lead está mais caro. Então depende muito de como você está fazendo esse impulsionamento. E isso volta naquela parte de monitoramento de dados que a gente falou mais cedo, que dá muito trabalho isso. Isso pode ter a ver também com o público, você pode ter impulsionado a mesma publicação com valores diferentes, com o mesmo valor, mas com público diferente, entregar diferente, né? Entregar um resultado maior para um público, menor para o outro. Então, isso vai variar muito das informações que você coloca dentro do impulsionamento. Normalmente, a plataforma do Facebook, quando você vai definir público, ele tem uma estimativa de número de pessoas que vai impactar. Não necessariamente vai impactar tudo aquilo que ele fala, mas é uma estimativa de acordo com o tempo e a verba que você tem e o público que você definiu. Certo. E quanto mais restrito, mais específico o público, melhor. Por exemplo, a gente está fazendo um evento. O evento é a semana acadêmica. Se eu tem várias formas de eu restringir o meu público ali, né? Por região, por cidade, por sexo, por idade. Fazer uma... Por profissão, por área de interesse. Quanto mais eu restringo, menos pessoas aparecem, obviamente, né? Porque isso. Só que essas pessoas que aparecem, elas são mais qualificadas. Elas provavelmente vão ter muito mais interesse de participar do que você ter um número muito grande de pessoas com pouco interesse. Certo. Entendi. E a propaganda, propaganda não, o impulsionamento lá não fica mais caro por causa desse tipo de restrição? Não, você vai definir o valor, a única diferença, né, é que você vai ter um público um nicho muito menor, muito mais assertivo, e ele vai entregar só para aquelas pessoas. Aí pode ser que fique aparentemente fique um número muito baixo de alcance, um número muito baixo de cadastro, mas isso é porque ele está muito nichado naquele público. Então, ele vai entregar a sua arte, o seu conteúdo, só para pessoas que atendem aquelas restrições ou aquelas informações que você colocou. Beleza. Chegou umas perguntas no chat aqui. Eu vi aqui. O Vitor perguntou aqui para fazer os famosos testes para ver qual a melhor publicação, se é importante impulsionar todas as publicações. Então, não muito, porque o que acontece bastante, assim, quando você tem um perfil comercial,
Você tem os posts do feed, que aqueles posts do feed são muito mais para você criar um relacionamento com o público. E tem os posts impulsionados. Você tem que testar os que estão sendo impulsionados, que os de feed é para as pessoas que te seguem consumirem. Então, você vai ficar impulsionando, fazendo os testes naqueles que são mais comerciais ali para você, que vai te ter algum retorno. Quando eu falo comercial, não é só de venda. Pode ser para virar um cadastro para participar de uma semana acadêmica. Esse tipo de coisa que você tem que ficar testando. Isso. É isso? Uhum. A Mayara perguntou também sobre a relevância de cada rede versus a idade do público. Algumas redes, tipo o Facebook, estão ficando cada vez mais restritas a um público mais velho. Por exemplo, se eu tenho algo mais voltado para o público mais jovem, ainda é válido ter um perfil no Facebook? Sim. Primeiro porque o Facebook, o Instagram é do Facebook, por exemplo. Então, as pessoas mais jovens estão no Instagram. E dentro do Facebook, a gente consegue fazer o impulsionamento pro Instagram em si e algumas outras redes também, na página do Explorar do Instagram. Então, tipo assim, é muito amplo. Tudo que for da empresa Facebook, a gente consegue impulsionar dentro do Facebook. Fora isso, parece, assim, que é um público mais velho, mas existem muitas pessoas com poder de compra dentro do Facebook. Então, é uma rede social muito relevante para se ter um perfil. Eu acho que o negócio acontece também, assim, duas coisas que eu acho importante falar. Que eu acho que acontece que a gente pensa que o Facebook tá velho, e realmente ele tá, mas as pessoas que interagem. Mas, por exemplo, eu tenho um Facebook, eu sempre entro lá para ver alguma coisa. Talvez não poste, não comente nada, mas se pinta uma notificação que eu vou lá ver, então eu vou acabar sendo impactado por alguma coisa. Mesmo sendo uma pessoa um pouco mais jovem, que não seja mais a faixa etária do Facebook. E outra coisa que é legal também é que, como empresa, a lógica é mais legal, é assim, você está presente em tudo que você conseguir. Porque se a pessoa... que existem jovens no Facebook, se ela está lá, eu vou atingir ela no Facebook. No TikTok também as empresas estão entrando agora, e lá está super bombando. Eu acho que a única diferença é o conteúdo que você posta em cada rede social. Você pode ter formatos diferentes de conteúdo, entregar conteúdos diferentes, e isso vai impactar de alguma forma o seu público, mas assim, estar presente nas redes sociais, é importantíssimo. Em todas elas, é importante. Mas assim, eu não aconselho sair criando perfil de empresa em todas as redes sociais existentes. Foca no essencial primeiro, no básico, que é o Facebook e Instagram, e depois de já ter uma presença mais relevante nela, você consegue ter uma liberdade um pouco maior para testar coisa nova. Até para você conseguir dar conta, porque se você vai para uma rede social, a demanda aumenta também, né? Sim. Na questão do Instagram, como diversificar o conteúdo para atingir mais pessoas e não ficar com o conteúdo tão vago. Então, você realmente vai ter que entender a sua persona. Por exemplo, de apartamento, que a gente falou ali mais cedo. A gente sabe que apartamento... Vamos falar aqui de Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, existem 3 tipos de Minha Casa Minha Vida. Tem o faixa 1, 1,5, então são 4. Faixa 1, 1,5, 2 e a faixa 3. A faixa 1 é aquela que o governo dá, 1,5 você já compra, e a faixa 3 são apartamentos muito caros, inclusive. A comunicação que eu faço para a faixa 3 não pode ser que eu faça para a faixa 1,5, porque as pessoas não consumem o mesmo tipo de coisa. Então, quando eu estou fazendo meu planejamento, eu vou lá fazer conteúdo para a faixa 1,5, eu tenho que entender que são pessoas um pouco mais simples, que não têm um gosto tão refinado, tipo assim, de design. Todo esse tipo de coisa entra no planejamento. E eu sei que é meio feio falar assim, mas a publicidade e o marketing, ele separa as pessoas assim, gente. É meio feio. Mas é mais ou menos isso mesmo. Porque a gente tenta criar um grupão de pessoas que a gente possa atingir. E quando você quer falar com as pessoas, você tem que entender. As minhas pessoas consomem isso, então vou criar conteúdos para esse tipo de coisa que elas gostam. E se você quiser buscar um público ou trazer um público diferente, você vai ter que entender o que esse público quer consumir, entender o que eles já normalmente consomem, qual a necessidade deles de algo novo, o que eles estão procurando, entender essa dor, né, que a gente chama deles,
para você conseguir criar um conteúdo em cima disso e chamar as pessoas para o seu perfil. Sem esquecer a persona que você já tem, porque você precisa manter os dois. Buscar pessoas novas e manter as pessoas que você já tem contigo. Por exemplo, se a gente está falando de carro e você tem uma persona que é um pouco mais simples e talvez não tenha dinheiro para comprar um carro, e você vai ficar falando de manutenção de veículo. É um assunto que você pode falar lá. Mas se eu quero uma pessoa que tenha um pouco mais de aquisição, eu posso começar a falar de inovação, eu posso começar a falar de carro elétrico, eu posso começar a falar dos carros da Tesla, por exemplo. Você vai diversificando o seu conteúdo para trazer um público diversificado, basicamente. O marketing sempre... Não, peraí. Esse aqui mesmo. Marketing sempre visa o lucro? Então, essa pergunta é um pouco complexa demais. Mas geralmente sim. Geralmente o marketing visa o lucro. Porque... Existe um tipo de marketing específico que ele não visa tanto o lucro assim, que normalmente é o marketing para terceiro setor, que é para ONGs, para instituições e tal. Mas no mundo empresarial, basicamente... que ele é super importante para fazer as pessoas consumirem. O consumo vem a geração de lucro. E aí eu falei que é um pouco confusa, porque até numa ONG de terceiro setor, existe às vezes ali a procura por um lucro, tipo, conseguir alguma doação, alguma coisa, ainda é um lucro que vai beneficiar a instituição. Por isso que é complicado, pode ser algo super positivo também. Como funciona a política de ética em relação ao uso de dados do usuário? Olha, a gente depende, porque, por exemplo, quando você cria uma landing page que você está captando dados, entende-se que a pessoa está te dando os dados. Inclusive, ela, quando cadastra lá, é que muitas das páginas no finalzinho tem um texto legal gigante que fala o que você pode fazer com os dados ou não. E quando a pessoa cadastra, ela aceita isso. Mas geralmente as pessoas não fazem nada demais, não, tá? Normalmente fica num banco de dados e o máximo que vai acontecer é você receber e-mails. E-mail e ligação. Existem empresas que vendem dados, mas eu particularmente nunca tive experiência com nenhuma, não conheço nenhuma aqui na região que faça isso também. Mas é bem tranquilo. E quanto ao Facebook, que esses aqui são os dados que a gente capta. E também tem os dados que o Facebook gera. Esses dados a gente nunca tem acesso. A gente só consegue definir, eu quero que atinja tal pessoa. O Facebook sabe qual pessoa é, assim vai colocar para lá, mas a gente nunca tem esses dados. Não são dados nossos. A não ser que a pessoa faça um cadastro dentro de um formulário, aí sim, ela entregou esses dados para a gente. Normalmente são dados como nome, telefone e e-mail, basicamente. São essas informações que a gente normalmente tem dos leads. E sempre tem a opção de você se descadastrar. Então, assim, a partir do momento que você opta por não receber e-mail ou não receber ligações, a empresa te joga para uma lista de segmentação de pessoas para não enviar mais e-mails. Então, tipo, você sai do banco de dados e a empresa não pode mais te enchendo o saco, assim, né? Como podemos melhorar o trabalho com marketing no meio acadêmico, onde não se tem verba para realizar posicionamento? Cara, essa é difícil, tá? Porque, infelizmente, o marketing ele precisa muito, para atingir muitas pessoas, de impulsionamento. Mas o que você pode fazer? Acho que você... Inclusive, o meu TCC esbarrou um pouco nisso. Que eu sinto que existe um pouco de distanciamento da sociedade, da academia, enfim. Existem muitas formas de você tentar aproximar as pessoas. Você pode criar lista de transmissão no WhatsApp, você pode criar um podcast para poder falar de alguns temas, você pode ter um blog, você pode ter algum jornalzinho que você dispara. Tentar alternativas um pouco menos custosas, mas o resultado talvez não seja tão bom também. Porque é aquilo que a gente falou, que o Facebook ele visa o lucro, então ele vai trabalhar querendo que você faça um impulsionamento. João Paulo, posso ter mais de uma publicação impulsionada ou ter duas? Cara, inclusive o ideal é você ter o máximo de publicação possível que você quiser. Porque justamente por causa daquilo que a gente está falando, de fazer testes. Você ia falar, Lu? Depende muito também do cliente, né? Tem cliente que não tem tanto conteúdo assim e prefere ser um pouco mais assertivo. Só um momento, gente, rapidinho.
Então, quando eu estava falando, já voltou? Tá. Isso de ter uma ou mais publicação impulsionada é muito que a gente falou de teste, porque quando você vai testando, você vai criando vários impulsionamentos, e o Facebook vai gostar, porque você vai estar gastando mais, e é melhor para você, porque você vai conseguir analisar as métricas, sabe? O que eu preciso melhorar, onde eu posso investir. Perdão, gente. E quando eu falo de investir, tipo assim, essa daqui não tá dando resultado, então eu paro de impulsionar ela e vou testar com uma outra coisa. Então não tem problema de impulsionar várias coisas, não. Voltei, gente, desculpa, eu precisei colocar o carregador no notebook aqui. Outra pergunta. Mais perguntas? Essa do valor ideal, acho que você falou. Qual o valor ideal e o tempo ideal para manter uma publicação impulsionada? Eu não vi. Isso depende muito. O valor vai depender da verba que você tem e da quantidade de posts, normalmente. Quando a gente impulsiona, normalmente a gente faz uma campanha entre aspas, assim, a gente define um número de postagens, por quanto tempo vai ficar, isso tudo vem do planejamento. Então, a gente tem verba X para determinada quantidade de posts. Então, o que a gente pretende? Qual é o nosso objetivo? É trazer conversões? Então, a gente pode definir tal valor para conversão, tal valor para tráfego, que é para levar as pessoas para a página de cadastro, e não necessariamente se cadastrar, mas ter aquela pessoa visitando a página. Isso vai vindo do planejamento, dos objetivos e tal. E uma coisa que pode acontecer em relação ao valor, por exemplo, você tem 2 peças impulsionadas lá. Eu tenho, sei lá, um carrossel e um post. Eu coloquei R$50 em cada uma, mas eu vi que o carrossel tá melhor. Eu coloco o valor total no carrossel. Então é muito variável. Aí o tempo ideal... Do monitoramento também, se está dando resultado ou não, como o Pedro falou, da verba que o cliente tem, de quanto tempo ele pretende manter aquela campanha. E o tempo ideal depende muito do planejamento, depende do que você quer, mas geralmente, falando um pouco de experiência, a Lola também sabe, é que como a gente cria campanha fechada, não fica tanto tempo impulsionado, você fica talvez 1 mês, 3 semanas com aquele impulsionado, depois você troca e faz um novo, para os seus novos objetivos. Porque essas coisas na internet... Normalmente são campanhas pequenas, tipo, durante 1 mês eu preciso de, segundo os meus objetivos, tudo que foi planejado, a gente cria metas. Durante 1 mês eu preciso de tantos cadastros, então, para atingir esse número de cadastros, o que eu preciso fazer? Quantos posts eu preciso ter? Qual a verba eu preciso? Então, não tem um tempo ideal ou um valor ideal. Vai depender da necessidade do cliente. E da realidade dele também, né? Vocês falaram de frequência de posts, né? Existe uma mínima? Eu já vi em alguns blogueiros, uma galera que fala sobre marketing digital no Instagram, que eles dizem, inclusive é o Rafael Falcão do Dicas Digitais, em um dos posts ele disse que seriam 3 postagens diárias, no mínimo, no feed do Instagram, e 20 no Story. No Stories. Sim, isso é verdade. Existe esse mínimo? Acho que... Então, como o Facebook ele é uma empresa privada, ele não fala pra gente, mas por análise, o que a gente consegue entender? Que a coisa que o Facebook e as redes sociais mais prezam é por engajamento. Que é o quê? Ele não tá muito ligado assim só no like, ele quer muito que você comente, que você salve o post, que você compartilhe o post, mande para os outros. E quanto mais posts por dia você faz, mais chances de gerar engajamento você tem. Então, por isso que preza muito por muito conteúdo. Isso. E também e para poder gerar muito consumo, né? De as pessoas lerem muitas coisas e consumirem muitas coisas. E hoje as pessoas normalmente usam mais, por exemplo, o Instagram para ver stories. E o Stories é uma ótima forma de você ter engajamento. Você consegue ter enquetes, você consegue ter quiz, você consegue ter várias formas de engajar. E
uma plataforma não, né? É um meio de você interagir com o seu público de uma forma um pouco mais genuína e menos automática, um pouco mais genuína e menos automática. E isso traz um resultado porque as pessoas se sentem mais próximas de você, como empresa ou como pessoa. E isso gera valor também para a marca, isso agrega valor para a marca. E uma coisa também que gera engajamento, que isso é bobeira, é uma dica de conteúdo para quem está fazendo as coisas. Se vocês separarem como que as empresas fazem, muitas delas não colocam só conteúdo ali e acabou. Sempre tem uma perguntinha, tipo assim, o que você achou? O que você acha, assim, voltando de carro, assim. Eu vou fazer um conteúdo e no final vai estar lá. E você prefere um carro de 2 ou de 4 portas? Por que isso? Porque é uma pergunta e a pessoa vai ficar tentada a responder. E isso vai gerar engajamento. Isso gera engajamento e gera dados também. Então, você consegue ter uma noção do número de pessoas que preferem um carro de 4 portas. Então, o que você pode fazer com essa informação? Criar conteúdos para esse tipo de pessoas. Então, mostrar para essas pessoas mais carros de 4 portas, mais opções. É informação. Você tem que entender, não entender, mas você tem que saber lidar com essas informações para criar mais conteúdos assertivos para essas pessoas. Entendi. E sobre a interação com o tipo de público, por exemplo, eu criei o Encontro com Profissionais, que é um perfil no Instagram, que é um projeto de extensão, e eu percebo que o público que mais interage não são os jovens. Os jovens que eu digo assim, de 18, 19 anos, 20, percebo que quem interage mais são as pessoas de 30 anos, 28, por aí. Existe uma diferença de perfil, de interação nessas plataformas? Ou não? Você vai sentir essa diferença de acordo com o seu conteúdo. O seu conteúdo de vida profissional talvez não seja muito de interesse pessoas de 18, 19, que talvez estejam procurando mais sobre vida acadêmica, por exemplo. Talvez o ideal seria procurar entender o que os jovens normalmente estão buscando para a vida acadêmica e tentar linkar a vida acadêmica desses jovens com algo profissional. Porque normalmente, por exemplo, jovens de 18 estão entrando na faculdade ou no primeiro ano da faculdade. E assim, eu entrei na faculdade completamente perdida. Eu escolhi meu curso e fui assim, vai ser esse mesmo, e é isso. Não tinha muita. Não, eu vou ser uma publicitária, eu vou ter uma carreira. Eu não tinha essa mentalidade com 18 anos. Isso eu criei durante o curso. Isso que a Lola falou, só fazer um link que eu acho legal, assim, que nem é o foco daqui, mas eu acho interessante, que é lembrar que o marketing digital ele pode funcionar muito bem com o marketing tradicional, com coisas offline. Eu sei que a gente está vivendo aqui um momento diferente, que a gente não pode estar no campus, não pode estar nas faculdades, mas você, por exemplo, você criar conteúdos que você possa colocar no mural do campus quando as coisas estabilizarem, esse tipo de coisa, por mais boba que pareça, ajuda bastante, que a pessoa para ler, enfim, ela vai lá, ela lê algum conteúdo sobre vida profissional, assim, legal isso. E vê lá o link do seu Instagram, ela vai para o seu Instagram e vai consumir ainda mais conteúdo. Comunicação integrada eu acho que é essencial. Não ficar preso só a Instagram, a marketing digital. A comunicação integrada, para mim, é a chave para qualquer resultado ser mais efetivo, assim, mais assertivo. Porque as pessoas não estão só na internet, as pessoas estão na rua, não hoje, na rua não, literalmente, mas as pessoas estão em outros meios, então. Entendi. Gente, mais perguntas? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar? Bom, eu estou colando aqui, no chat, o link para quem quiser o certificado. Então, clica no link aí, digita seu nome completo, seu e-mail corretamente, por favor, porque é a partir dessa planilha aí que a gente vai emitir o certificado da palestra de hoje. Bom, acho que ninguém se manifestou falando sobre perguntas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que só se tiver dúvida, as pessoas podem mandar mensagem para a gente, né? Só manda mensagem lá no Instagram, a gente ajuda no que der.
Qual que é o Instagram de vocês? Coloca no chat pra gente poder seguir. Pode colocar no chat aqui. Peraí. Claro. Se a gente tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá. Eu vou colocar só o meu arroba, tá, gente? Porque minha internet tá meio lentinha aqui, vai demorar pra abrir link. Pô, Matheus, obrigado, viu? Suelen também, que tá agradecendo. Valeu, gente. Obrigada, gente. Bom, gente, eu agradeço aí muito a participação de vocês. Muito obrigado por terem topado aí essa aventura aí de falar com a gente sobre marketing digital. E com certeza vai ajudar muita gente nos nossos projetos aqui que estão envolvendo agora, né? Principalmente agora Principalmente agora, né? Porque, só para você ter uma ideia, o meu projeto era presencial, não tinha nem página nenhuma, né? Ele migrou completamente para o meio digital logo depois da pandemia. Então, novo normal, né? Então a gente acaba tendo que estudar coisas que antes a gente não tinha tanta preocupação assim. Mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pelo conteúdo passado. Foi muito legal. A gente agradece o convite e tendo alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente que a gente tira. E se tiver alguma outra ideia, se quiser chamar de novo também, tamo aí. Pode deixar. Ideias e convites não vão faltar, pode ter certeza. Tá bom. Gente, obrigado então, tá? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.